por mais que as pessoas estavam ali fora na vigília, acho que talvez a mensagem do Papa Francisco para ele naquele momento foi fundamental para ele saber que ele estava no caminho certo, que a busca da inocência dele era o caminho certo. Mas, enfim, então acho que isso Aham. foi muito importante para ele. E não, E e era um não por momento, né, Janja, que não se. não por acaso ele foi a primeira pessoa que ele quis ver, né? Foi a primeira viagem que ele fez, foi ao Vaticano para ir ao encontro do Papa. Esse encontro eu não estava presente, mas Uhum. depois da eleição e assim, a gente tem quando tanto na primeira vez, em todas as vezes a gente teve um encontro reservado com o Papa, né? Então, né, no primeiro momento a gente já pode perceber a afetuosidade que tinha entre os dois, sabe? O Uhum. respeito, o carinho e a amizade que eu acho que foi construída porque eles trilhavam, né, o mesmo caminho da justiça social, da solidariedade, da igualdade, contra, né, a desigualdade, no combate à fome. Eles Uhum. falavam sempre sobre isso. Então, isso era um caminho que os dois trilhavam, né, e se Uhum. encontravam. Como é que o governo vai comunicar essa nova regra para a saída do Bolsa Família? Pode acabar apanhando por isso? Olha, o governo tem uma estratégia em mente, Márcio, que é justamente dizer o seguinte: olha, o Bolsa Família e outros programas sociais é uma fase de transição e, portanto, a saída dele significa que houve um desenvolvimento do cidadão, que ele conseguiu atingir o seu objetivo de não mais precisar de um programa social. Essa é a ideia que o governo vai emplacar e vai insistir nela. Tanto que ontem o presidente Lula, num evento no Rio de Janeiro, disse que ninguém pode ser pobre eternamente. E essa ideia deve ser repetida exaustivamente nos próximos dias pelo presidente Lula e também pelos ministros do governo. Estava conversando hoje com ministros do Palácio do Planalto que estavam me explicando um pouco dessa estratégia, que é justamente o seguinte: quando sai pessoas do Bolsa Família, significa que outra parte do governo deu resultado, que é a geração de emprego. Então eles vão tentar conectar essas duas ideias para poder mostrar o seguinte: é um programa social, mas é de transição, não é para ser permanente, não é para ser para sempre. Então eles vão focar nessa ideia de que há uma evolução, de que o Brasil está em desenvolvimento e que o governo, claro, está entregando o que prometeu. Essa é a ideia, claro, que vai ser comunicado pela Secretaria Especial de Comunicação, que tem à frente o ministro Sidônio Palmeira. Encerra-se agora mais um capítulo dessa farsa, dessa perseguição política disfarçada de julgamento da nossa Suprema Corte, dos nossos iluminados ministros que estão ali batalhando ferozmente, bravamente para proteger a nossa democracia. Hoje, o segundo núcleo foi julgado. Obviamente, todos foram aceitos como réus em um golpe de Estado de senhorinhas idosas num domingo, num prédio vazio, na esplanada dos ministérios, carregando bíblias embaixo dos braços. No período da manhã, os advogados de defesa apresentaram todos os motivos e argumentos, mostrando claramente que aquele julgamento nem sequer deveria existir, porque não houve tentativa de golpe, porque as vítimas são as pessoas que estão julgando, elas não deveriam estar julgando, obviamente, então, esse núcleo, e não adiantou. Não adiantou, todos ali concordaram que eles têm que prender todo mundo que não gosta dos ministros do STF, porque senão a democracia do Brasil não será plena, porque hoje no Brasil democracia é você fazer exatamente o que as instituições mandam sem poder criticar. O Brasil talvez é a única democracia do mundo onde você não pode criticar autoridades, meio que a definição de ditadura. Mas houve ali uma voz de sanidade. De novo, o ministro Fux dizendo com argumentos claros o porquê que a segunda turma, esta turma que estão ali, os principais capachos e capangas da esquerda e do governo Lula, não deveriam ser eles as pessoas responsáveis a julgar, e sim no plenário, com todos os ministros juntos. E a fala dele foi muito interessante, então eu compartilho aqui com vocês. Senhor presidente, eu queria mais uma vez pedir vênia, a eminente maioria já formada, e também o ministro Dino não estava ainda no Supremo Tribunal Federal, nem Vossa Excelência, né? Eu, na qualidade de presidente, a primeira emenda regimental, talvez a única que eu tenha conseguido, que ocorreram incidentes que eu não consegui mais administrar com tranquilidade, foi a época do lockdown e mais outros fatos
incidentes, ali eu estabeleci e fui aprovado por unanimidade, que a competência para o julgamento das ações penais de autoridades deveria ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão muito pequeno, somos só 11 ministros, a Constituição Federal não fala em turnos, e essa foi a razão pela qual se propôs essa modificação. Também essa modificação foi proposta porque havia muita divergência deletéria para a imagem do tribunal entre a primeira turma e a segunda. Havia até umas peças do folclore que diziam que a primeira turma era de uma maneira, a segunda de outra. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupa mais cargos públicos, mas o que se decidiu em março de 2025, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que eles não exercem função pública, deveria ser a justiça comum. Mas se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, na minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juiz natural. Era só essa questão, digamos assim, de procedimental mesmo do tribunal. Mesmo depois dessa fala, não foi o bastante, o julgamento terminou, todos ali agora são réus. Dentre eles nós temos o Felipe Martins, que é um dos casos mais absurdos da história jurídica brasileira. 10 dias de solitária, ficou preso 6 meses, a prisão dele baseado num documento falso, forjado, o que está sendo investigado nos Estados Unidos por ser crime internacional, onde aquelas pessoas responsáveis por isso pagarão um alto preço. Eu acredito realmente que o Felipe Martins se tornou a pedra no sapato. E para piorar tudo isso, Felipe Martins não pôde ser filmado. Se ele fosse filmado, mesmo que por outras pessoas, ele poderia ser preso. Isso nunca se viu na história. E todos os jornalistas e advogados que adentraram o plenário tiveram que entregar seus celulares, que foram lacrados dentro de uma sacolinha. É como se fosse uma espécie de julgamento secreto, né? Ninguém pode ver, ninguém pode ouvir, Felipe Martins não pode existir. Eles não estão querendo prender o Felipe Martins, porque o que eles fizeram para colocar esse rapaz, esse homem atrás das grades, se empilhou em uma quantidade de crimes que eles têm que fazer o Felipe Martins desaparecer. Felipe Martins perdeu o direito de existir, não de andar livremente. Se fosse só isso, tudo bem, mas de existir. Ele não pôde ser filmado por terceiros, tudo para proteger a nossa tão frágil democracia. Enquanto isso, a justiça brasileira está soltando ex-senador que violentou sexualmente a própria filha, está soltando um traficante com 52 quilos de cocaína húngaro só para revidar contra a Espanha, e está soltando todos os corruptos da Lava Jato, está anulando todas as condenações, todas as multas da Lava Jato, todo mundo está sendo liberado, menos aquelas pessoas que estavam nas esplanadas dos ministérios no domingo à tarde, com os prédios vazios e quebraram vidraças. E até as que quebraram deveriam pagar por isso, afinal de contas é vandalismo, eu acredito que todo crime deve ser punido, mas não dessa forma como eles estão fazendo. A nossa Suprema Corte, ou melhor ainda, essa segunda turma da Suprema Corte está destruindo completamente, primeira turma, né? Completamente qualquer resquício de admiração que havia no Brasil pelo nosso sistema judiciário. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, virando notícias na imprensa internacional o que está sendo feito. Um dos julgamentos mais absurdos já feitos pela justiça brasileira, tudo isso para impedir que aquele que está em primeiro lugar nas pesquisas volte a ocupar a cadeira presidencial.